Olha, Natália, boa tarde a todos. Nós temos aí, digamos, a crítica de uma pantomima anunciada, né? Eu escrevi um longo texto essa madrugada, amanhã, no UOL, né? Em que eu pergunto se é possível fazer um debate decente no Brasil. Eu acho que é, mas algumas coisas precisam ser revistas. Eu vou falar do mérito da cadeirada, sim, mas acontece que está todo mundo falando de cadeirada. E eu vou falar um pouquinho aqui sobre como não ter cadeirada, né? E como é que nós precisamos nos proteger e a democracia precisa se proteger de certos palhaços macabros, né? Para usar a expressão do Caetano Veloso, ao se referir às personagens políticas que surgiram nas redes sociais, né? Eh, Vamos lá, eu elogiei fartamente o debate entre a Kamala Harris e o Donald Trump no dia 10 de setembro, promovido pela ABC News, né, com a mediação do David Muir e da Lindsay Davis. Por que é que eu elogiei o debate? Primeiro que o debate não tem uma coisa que no Brasil é um troço pavoroso, todo debate repete. Eu acho que os promotores de debate têm de pensar a respeito. Tem de pensar, quer dizer, nós temos que proteger esses encontros da atuação perversa de gente má, que não vai lá para debater, que vai lá para fazer bagunça, que vai lá para provocar desordem, que vai lá para pregar discurso, fazer discurso disruptivo, que vai com o intuito de ofender. Como é que nós. Se é para fazer debate, vamos lá. Então, eu parto do seguinte princípio: vamos fazer debate. Sentamos uma mesa aqui, eu, Nath, nós mandamos na TV, na rádio, no que quer que seja. Vamos fazer debate. Eu e Nath nos perguntamos: o que a gente quer que se debate? A gente quer audiência, claro. Mas audiência também, se a gente botar alguém, sei lá, é, tomando suco de laranja enquanto dá um salto mortal sem se sujar, talvez a gente consiga também. Como é que a gente consegue audiência e audiência de qualidade para um debate político, né? Então aí a gente já começa a falar assim, então nós precisamos, o objetivo desse debate é esclarecer coisas. As pessoas vêm para cá para expor ideias, para expor propostas, para falar a verdade objetiva, a verdade íntima, essa não interessa, a verdade objetiva. Como é que a gente faz isso? Bom, de saída, precisa parar com essa mania de candidato perguntar para candidato. Algo que isso tem a ver com a cadeirada, eu já chego lá. Candidato pergunta para candidato. Quem pergunta não quer saber, é mentira, porque quem está perguntando não quer saber. Quem está perguntando, na verdade, está embutindo uma pequena armadilha para o outro. Que na réplica é para dizer, eu faria tal coisa. Isso na hipótese de ficar no tema. Na hipótese de ficar no tema. Em 95% das vezes não fica. Isto é, quem pergunta não quer saber, quem responde não quer responder, vira um diálogo impossível, que vira uma mera troca de agressões, e tem uma outra versão dessa coisa ruim, que é a dobradinha, né? Dois se juntam contra um. Então, para começo de conversa, não tem candidato pergunta para candidato. A pergunta é da produção. É um veículo de comunicação que está fazendo o debate. O tema é tal. Aí, com duas pessoas fica mais fácil, com seis pessoas, o tema é tal, sorteia a pessoa. Quiser, sorteia outra que vai comentar. Acabou. Mas, coisa que o Mir e a Davis fizeram no debate. O senhor não respondeu minha pergunta. O debate ontem eu estava assistindo por dever profissional e eu não estou culpando a emissora. Veja, não é isso. Esse problema está em todos os debates. Não se responde a pergunta. Não se responde a pergunta.
Então, mesmo quando é pergunta da produção, o sujeito fala de outra coisa. Mais de uma vez, o Mir e mesmo a Davis, no debate da ABC News, disseram: a pergunta é tal. O senhor não respondeu. Para deixar claro, também para quem está acompanhando, olha, não é uma conversa entre tolos. Eu respeito o público. O público tem que ser respeitado. Eu fiz uma pergunta sobre transporte, eu fiz uma pergunta sobre moradia, o senhor começou a falar do não sei o quê. A senhora tem que responder, entende? E tem que ser na hora. E outra, quando há uma coisa grotesca, uma mentira grotesca, e o Mir fez isso 3 vezes com Trump, depois ele ameaçou até processar a emissora. Ah, estão comendo gato e cachorro em Springfield, os imigrantes estão comendo, os haitianos, eu não chegou a falar dos haitianos, mas era no caso dos haitianos. Estão comendo com o cachorro e tal. Olha, nós acabamos de falar com o prefeito, ele disse que não está. Não tá, não, ninguém está comendo cachorro lá de ninguém. Né? Olha o que a imigração fez com a violência nos Estados Unidos, que disparou, que é um horror, nunca foi assim. Olha, o FBI está dizendo que a violência caiu. Tudo bem, o Trump falou, o FBI está mentindo. Mas assim, e aí eu acho que quem promove o debate tem que ser dono das regras do debate no seguinte sentido: o nosso debate será esse, com essas regras. Ah, com essas regras eu não topo. Nós vamos fazer com quem tope. Se o senhor não quiser topar, nós vamos fazer o debate com quem topa. Hã? O que não pode ser é ter essa sessão que aí sim vira de fato um pugilato entre candidatos, pegadinha, armaçãozinha na pergunta direta que não tem de ter. A pergunta tem de ser a pergunta de quem produz o debate, e essa produção do debate tem que ser uma produção do debate que provoque esclarecimento. Eu pergunto, alguém saiu mais informado do debate de ontem? Quem tivesse assistindo o debate saiu mais informado do que estava antes? Em quê? Para quê? Para os propósitos da prefeitura? E não é só com esse debate. Essa pergunta não se aplica só a esse debate, não. Se aplica a qualquer um. Hã? E como de resto os candidatos têm suas redes, etc., estão claramente usando o debate como um mero trampolim. Veja na minha rede tal, veja na minha rede tal, veja na minha rede tal, veja na minha rede tal. Mostrando, olha, o debate, isso aqui, nós estamos aqui fazendo um número, né? Então, eu começo assim: se a gente quer realmente esclarecimento, convém não apagar a luz. Para não apagar a luz, precisa mudar a estrutura desse troço, né? Que está data vênia errada, né? E aí, e mais, né? Impor algumas regras, é claro que eu lamento a cadeirada, é claro que o Datena errou barbaramente, não poderia ter feito isso de modo nenhum, nada justifica, não é? Se a coisa, enfim. Agora, o Marçal, é preciso que a gente considere que a agressão não é só agressão física, há outras agressões. E ele vai para o debate para levar as pessoas ao limite. Como ele é treinado nessas coisas, de comportamento, de ação, reação, como faz parte do show dele, faz parte do business dele, né? E faz parte da persona que ele criou não ter nenhum limite, que ele não tem, né? Ele vai testando. Ele vai testando. Cumpre notar que qual é a fala dele, qual é a fala que antecedeu a cadeirada ou a banquetada? Qual foi a fala? Você disse outro dia, você atravessou o debate para me dar um tapa, você não andar, porque você não é homem nem para isso.
Ele está pedindo. Eu não estou dizendo que o Datena fez bem em bater, mas ele tá pedindo, ele está testando, de maneira que no discurso, veja, ele cria um discurso que é o seguinte: ou você me bate ou você é um covarde. Hum? Se o Datena não tivesse feito nada, ele ia dizer: tá vendo? Não falei que você é covarde? Tem um dado importante. Eu digo isso porque eu adoro o direito e adoro o direito penal. Essas coisas, essas coisas, essas coisas não é um caso para tribunal de júri, mas esses detalhes no tribunal de júri são importantíssimos. O Datena, na hora que o Datena está armado com a cadeira, ele diz o que para o Datena? Você lembra qual é a palavrinha que ele diz de 3 letras? Ele diz, vai. O Leão Servo ainda diz, não, Datena, não, Datena. O, a sequência é essa, não, Datena pegando o banco, a cadeira. O Pablo Marçal diz, vai. Se o Datena atende ao não Datena do Leão e volta, o Pablo Marçal olharia para a câmera dizendo, não falei que ele é um covarde? Fica uma cena digna de filme, né, Tio Rei? Até quando a gente vê planos diferentes, né? Teve ali o da É, TV que a gente pega esse sobe-som do Leão falando ali, do isso, vai da provocação do Marçal, e quando a gente vê a imagem ampliada, toda a confusão que se deu em torno, o Leão contou pra gente isso. hoje que eram 26 seguranças ali no entorno para conter esse acontecimento. E hoje, inclusive, a gente acompanhou quando o Marçal estava saindo do hospital, ele falando com a imprensa, ele que chegou a comentar que achou um absurdo que nem a Marina Helena o defendeu depois ali na retomada, quando todo mundo foi falando e condenando o caso em si, ele dá a entender que não vai recuar, gente. Tem inclusive a confirmação de que amanhã no debate da Rede TV e aqui do UOL ele vai estar presente, tanto o Marçal quanto o Datena estão confirmados. Hoje, o Datena chegou a desmarcar uma agenda que ele tinha agenda em Santana, a assessoria falou que foi cancelada por causa da chuva, ele também tinha uma entrevista que foi cancelada, mas para amanhã tá tudo confirmado. E o Marçal, inclusive, na saída ali do Hospital Sírio-Libanês hoje pela manhã, ele confirmou também essa presença, ele deixou o local andando, estava com o braço ali imobilizado, mas continuou nesse ataque, dando a entender que a situação pode continuar a mesma amanhã, Tio Rei, mas pode escalar ainda mais? Quais são os limites que a gente pode colocar nisso, tendo em vista que as regras já estão ali estabelecidas? Acho que esse debate a longo prazo é mais do que necessário, essa reflexão que você traz aqui nessa coluna de hoje, mas fica até o susto, né, de até que ponto a gente pode chegar nesse tipo de discussão justamente no ambiente que é para se discutir as propostas para a cidade, né? Eu não sei, quer dizer, veja, como eu já muito lá atrás, né, tenho dito que gente como Marçal não pode ser convidada para debate, assim como a gente não convida a gente muito. Há pessoas que não entram na nossa casa porque a gente não quer simplesmente, né? É, porque não estão adequadas com a moral da casa. É, eu defendo, francamente, tá tudo combinado. Eu não tô aqui expelindo regra para TV Globo, TV Gazeta, TV Cultura, UOL. Eu estou fazendo considerações que eu acho que são importantes. Eu não acho que gente como Marçal tem de participar de debate. Ele não vai para debater. Ele nem sabe o que ele diz, né? Mas não é só porque as propostas dele são ruins. É porque ele vai lá com o intuito e o fito declarados de provocar os outros, né? É, Ademais, é um ser patético, né? Porque ontem eu achei engraçado até, uma nota à margem, ele, na única vez que ele decidiu ser propositivo, a gente viu que ele não sabe o que ele fala, mesmo. É muito impressionante. Porque a pergunta era o que fazer com o transporte público, que já é bastante subsidiado, como fazer para ser eficiente e tal, questão do subsídio. Aí ele falou, nenhuma das conquistas estão aí e tal, o importante é criar emprego.
e nós vamos criar 2 milhões de empregos na cidade de São Paulo. A mão de obra ocupada na cidade de São Paulo é de 8 milhões de pessoas hoje, né? Criar 2 milhões de empregos corresponde a criar 28%, o correspondente a 28% da mão de obra ocupada. Isso é uma coisa tão absurda, tão sem sentido, né? E claro, né? Criar, segundo ele, nas periferias, que é para as pessoas não precisarem pegar ônibus. Ele fala qualquer coisa. Inclusive na Ele fala sabatina. Não, inclusive na sabatina aqui do UOL, que teve esse foco em debater as propostas em si, a Raquel até confrontou ele nesse assunto, falando dessa defasagem do número que ele fala de empregos que vai criar e do que realmente precisa na cidade, bem nesse estilo até, inclusive, do debate americano, do jornalista já confrontando com dados ali diretamente. Aí ele falou do nível de assistencialismo na cidade, que muita gente nem entra ali na lista de pessoas buscando emprego, justamente porque existe um assistencialismo muito grande, mas foi pego justamente nesse ponto que você estava citando, né? E outro ponto, acho que foi a Raquel também, o negócio da Guarda Municipal, que ele disse que ia triplicar a Guarda Municipal, se ele tinha noção do custo, aí ele fala o custo, não é aquele, o custo é 7 vezes maior. Ele não está, enfim, né? Então, claro, não vem para... Agora, fosse isso, tudo bem, veja, eu não estou querendo fazer um debate só com Schopenhauer e Wittgenstein, não, né? Nenhum é. Não é disso que se trata. Pode fazer a proposta absurda que quiser, seguindo minimamente um padrão respeitável de comportamento e respeitador, o que ele absolutamente não tem com ninguém. Com ninguém. Né? Então, a um associa a cocaína, o outro é o bananinha, a outra é a chata, o outro é não sei o quê. No caso de Datena, vamos ser objetivos, Datena não está disputando os primeiros lugares, mas ele tem uma tática, né? Quer dizer, se ele puder forçar a saída do Datena, ele conta que ele vai levar um pedaço dos votos, né? Deve achar que leva mais, sei lá, né? E aí vem com esse troço, com essa acusação de algo que nem processo virou, porque a pessoa se retratou com advogados constituídos, não é assim, me retratei, não tinha advogado, estava sendo... Com advogado constituído, não vou entrar no mérito, só estou dizendo, esse caso acabou, né? Não, mas eu vou lembrar, tal. Aí abusa, gira Jack, aí acusando o outro de ser estuprador. Insisto, é preciso saber se gente como Marçal para ser chamada a esse tipo de evento, eu acho que não. Mas o povo vota. Temos de pensar essas coisas, pelo menos. Pelo menos temos de pensar essas coisas. E critérios de expulsão, então, de um ambiente, então aí as regras têm que ser um pouquinho mais duras também, né? Não pode ser cadeirada, certamente não. Agressão física, certamente não. Expulsão, liminar, mas não só. Né? Você pode ser muito duro com o outro, não precisa ficar botando apelido, não precisa ficar botando pecha, não precisa ficar... tem de ter um decoro mínimo, né? Nós temos de repensar, porque senão gente como ele levará todos os eventos ao colapso. E não adianta, olha, se tem alguém achando que ele vai recuar, ele não vai, porque ele só está aí porque ele faz isso. É importante destacar isso. Ele só é a personagem dessa... Porque, veja, ele se tornou a personagem dessa eleição em São Paulo. Por que ele é a personagem dessa eleição em São Paulo? Vamos lá, vamos refletir, Natália. Por que ele é personagem dessa eleição em São Paulo? É porque ele tem boas ideias? É porque ele é um retórico notável? Porque ele se caracteriza por ser um grande debatedor? É porque ele é um Barack Obama? É porque ele representa um movimento social? É porque... Não.
é porque ele é a expressão da brutalidade, da ignorância, da burrice desses tempos, né? Em que, voltando à expressão, esses palhaços macabros surgem, né? E toda a sua fama decorre daquilo que ele arranca dos outros. É isso que é terrível. Tudo que ele, toda depredação do adversário, toda mancha que ele joga no adversário, o vexame que ele submete, a tentativa de humilhação dos adversários, essa é a grandeza dele. Não é uma grandeza pessoal. Não é um mérito. Ele vive do demérito alheio. O outro, passando por um processo demeritório, colabora para que ele se engrandeça. Vai muito. Nós temos de pensar nisso. Não adianta a gente fazer de conta que nós estamos vivendo tempos normais, assim, vamos chamar as pessoas que debatem e tal. Eu me lembro você não tinha, acho, nem nascido, mas o debate para o governo de São Paulo, de 82, né? 1982, estavam lá o Franco Montoro e o Jânio Quadros, né? E o Jânio começa a atacar o Montoro e tal. Aí o Montoro diz, associou o Jânio, uma frase que o Lacerda, Carlos Lacerda, tinha criticado o Jânio. Aí o Jânio diz, onde está isso? Tal. Aí o Montoro falou que era coisa do Lacerda. Aí foi o Jânio e respondeu, o senhor recorre a Rasmodeu para justificar as Santas Escrituras. Olha, o senhor recorre ao demônio para justificar as Santas Escrituras. Olha a diferença, entende? Era agressivo, mas olha a diferença. Qualquer coisa. Não, nós estamos falando de outra coisa. As pessoas não precisam se gostar. É claro que você vai fazer um debate, vai ter de lembrar o passado do Guilherme Boulos ligado a MTST, não sei o quê, vai ter de discutir contratos da prefeitura. Agora, como é que se faz isso? Como é que se faz isso Quando a gente coloca para mantendo pensar. o mínimo de civilidade? Exato, um pacto de civilidade.